Jean Mateus, país em chamas novamente. Hora de também criticar o atual governo? O que podemos fazer para acabar com essa cultura? Jean, eu vou tirar o áudio para bater palma, porque eu não queria deixar vocês surdos aqui com a minha palminha. Eu sabia que havia essa pergunta na live de hoje e eu vim preparado para respondê-la. Não é nenhuma resposta, né? Para comentar sobre isso. Porque de fato isso é uma coisa muito importante e tem muitos nuances e muitos detalhes que precisam ser ditos, tá? Então eu deixei aqui aberto algumas matérias. Isso daqui é uma matéria, estou vendo aqui na Revista Oeste. Revista Oeste. 22 de agosto, anteontem. Representantes dos 9 estados da Amazônia Legal cobraram ajuda por parte do governo Lula para enfrentar as queimadas recordes na região, que já tem 59 mil focos desde o início do ano, o maior número em 17 anos. 59 mil focos desde o começo do ano, ou seja, eu não sei quantos estão ativos agora, mas... Enfim, as chamas são causadas pela estiagem que atinge grande parte do país e já trouxe fumaça para as regiões sul e sudeste. Na quarta-feira, dia 21, os governantes se reuniram com ministros como Rui Costa, da Casa Civil, Marina Silva, do Meio Ambiente e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, para discutir soluções. Foi destacada a necessidade de proibir o uso do fogo para manejo da terra e intensificar a fiscalização, especialmente em áreas próximas a rodovias entre Porto Velho, em Rondônia, sul do Amazonas e Novo Progresso, no Pará. A ministra Marina Silva informou que o governo está monitorando os municípios que mais desmatam e afirmou que a maioria dos incêndios é causada pela ação humana. Pois bem, eu já estou acompanhando há muito tempo, na verdade desde o começo do ano, né, essas queimadas, mas agora realmente com o período da seca, em outros lugares realmente a coisa ficou muito feia. Eu estava em Belo Horizonte, então por causa disso eu estava muito ocupado com outras coisas para poder comentar mais, né, do que eu estava lendo. Mas desde antes de eu ir para BH, a fumaça já estava saindo de lá. E a fumaça já estava começando a tomar outras proporções. E não é só na Amazônia. A Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, o Cerrado está pegando fogo. Todos os lugares estão em chamas. Tá uma coisa muito, muito, muito assustadora. Extrapola os limites dos estados e não sei o quê. É o Brasil inteiro. Tá praticamente tudo em chamas, tudo pegando fogo. Não é só o Brasil, a Bolívia também, Paraguai, Peru... não me lembro agora onde, mas está pegando fogo em vários países vizinhos também. E na África Central. É o único lugar no mundo agora que está pegando mais fogo que a América do Sul, é a África Central. A Bacia do Congo está em chamas, e toda aquela região ao redor ali de savana também está em chamas. Isso me lembra muito aquele incêndio gigantesco que teve na Austrália, acho que foi em 2018, se não me engano. Eu até fiz um vídeo comentando sobre isso. Aquele ano em que teve aquele incêndio horroroso na Austrália, que queimou, sei lá, 1/5 das florestas do país, matou não sei quantas pessoas. Também teve aqueles incêndios na Grécia, os incêndios em Los Angeles, né? Los Angeles não, na Califórnia, que foram muito terríveis. E agora tá a América do Sul e a África pegando fogo, assim. Tá uma coisa muito impressionante. Eu tô querendo frisar essa parte da África, porque praticamente não sai nos noticiários, né? Os noticiários já negligenciam a África como um todo, em linhas gerais, e quando aparece as pessoas não dão tanta atenção, né? Então, realmente é importante frisar isso daí. E também é importante frisar, tá? Porque eu sei exatamente, né, a linha de pensamento que eu vou fazer aqui. Quando estavam tendo as queimadas na época do Bolsonaro, né, especialmente 2021, se não me engano, que foi aquela queimada recorde no Pantanal, 2020, 2021, também não era só o Brasil que estava pegando fogo. Tá? Eu comentei isso nos meus vídeos que eu fiz naquela época. Eu lembro que eu salientei isso nas lives, né, que eu fiz naquela época. Que não era só o Brasil que estava pegando fogo. A Bolívia, o Paraguai também, etc. Então, era uma situação que, nesse sentido, há essa similaridade. Não é uma coisa exclusiva do Brasil nesse sentido. E eu lembro que eu salientei isso na época. E aí, o que acontece? As pessoas cobram, exatamente o que você falou, Jean. As pessoas cobram que sejam ditas as mesmas coisas que eram ditas do Bolsonaro, que sejam ditas com relação ao Lula. E é fato, inegável, o governo Lula está sendo
absurdamente decepcionante nesse quesito. Realmente decepcionante. E eu quero comentar um pouco sobre essa decepção e também as diferenças, né? Então, uma coisa que já de cara é uma diferença muito grande entre o Bolsonaro e o Lula no que diz respeito a essas questões das queimadas. O Bolsonaro ele fez de tudo para impedir que o IBAMA fiscalizasse qualquer coisa, fez de tudo para impedir que houvesse qualquer tipo de proteção contra incêndios, enfim, tentou demorar e dificultar a tomada de atitudes. Ainda por cima tinha aquele discurso anti-meio ambiente, aquele discurso para tacar fogo mesmo, destruir tudo e tudo mais. Vocês lembram do Salles, né? O Salles falando para passar boiada. A ideia era queimar mesmo. A ideia do Salles, a ideia do Bolsonaro, era realmente deixar destruir. Então, sabe, tipo, vai, destrói, um discurso de incentivo. Teve o lance do Dia do Fogo, que eles incentivaram as pessoas, os donos de terra a queimarem, os grileiros, né? Então, quer dizer, teve toda aquela questão, isso daí era muito bem conhecido, né? O governo Lula, ao contrário, né, diz que pensa no meio ambiente, colocou a Marina Silva, diz que defende as coisas. Então, mesmo que ele não esteja fazendo, a gente tem que levar em conta que pelo menos o discurso é outro. E nesse ponto é importante ter um outro discurso. É importante. Porque um discurso de destrói tudo, queima mesmo, é assim que acontece, é o boi bombeiro. Todos esses discursos, eles impactam na mentalidade das pessoas. E é exatamente por isso que ainda está acontecendo muito essas queimadas. Parte disso ainda é herança do discurso do Bolsonaro. Porque os proprietários de terra que estão tacando fogo no mato seco, né? Seja para limpar o solo, seja para, enfim, para limpar a cana ali, né? Que fica com o mato seco em volta, seja para, enfim, para abrir o pasto, para quem desmatou um pedaço da floresta, queimar o que secou, né, o que foi cortado no começo do ano e aí põe para queimar agora. Essas pessoas não fizeram o L. Tá? Vocês podem ter certeza disso, que quem está atacando fogo no mato não fez o L. Tá? Os donos das propriedades rurais, os donos dos lugares, nenhuma dessas pessoas fez o L. Tá? Isso aí você pode ter certeza que não. Mas é função do governo coibir isso. Pouco importa se quem está atacando fogo nos lugares é bolsonarista. É importante que o governo federal esteja atuante nesse tipo de coisa. E aí que vai o grande problema do governo Lula agora em lidar com as questões ambientais. Simplesmente ele não está fazendo. Ponto. Simplesmente não está fazendo as coisas que deveriam ser feitas. O que acontece? Caso vocês não saibam, né, durante praticamente todo o ano de 2024, você teve greve dos funcionários do IBAMA. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, os funcionários do IBAMA eram proibidos de trabalhar, ou desincentivados a trabalhar, ou, enfim, ameaçados de morte. Durante o governo Lula, que os funcionários do IBAMA acreditavam que iam ter as suas reivindicações atendidas, estão podendo trabalhar, estão fazendo as apreensões, tá havendo essas coisas do IBAMA, né, finalmente. Porém, eles pediram as correções salariais e os reajustes e todos aqueles benefícios que eles sabiam que o Bolsonaro não ia dar de jeito nenhum. O Bolsonaro, por ele, demitia todo mundo. Mas quando o Lula assumiu, eles falaram, bom, agora eles vão fazer esses benefícios, e simplesmente o Lula esqueceu. Ignorou os funcionários do IBAMA, ignorou outros departamentos também vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. A Marina ficou gritando com as paredes por muito tempo. Aliás, um revival, né, do final do primeiro mandato do Lula, né, um revival, dessa vez sem Dilma. Então, foi uma situação bem desagradável. Com a greve dos funcionários do IBAMA, houve sim um aumento de desmatamento e um aumento de queimadas, por causa da baixa fiscalização. Houve. Isso foi algo que aconteceu. Também houve uma redução. Bom, aí isso daí foi a maneira como os funcionários do IBAMA tiveram para pressionar o governo, né? Eles, estando sem trabalhar, pararam as licitações. As licitações.
Então, as obras não podiam ser liberadas, principalmente esse lance de exploração de petróleo, sabe? Todas essas coisas que os caras estão esperando os laudos do IBAMA, tal, nada disso estava saindo. Então isso gerou um prejuízo monstruoso, né, para muita gente. E mesmo assim, mesmo gerando um prejuízo monstruoso durante meses, não houve acordo entre o governo e os funcionários do IBAMA. A gente não está falando de milhões de funcionários. Não são tantos funcionários assim. E mesmo assim, não havia acordo com o governo. O governo fala que a culpa é do Congresso, que não deixa trabalhar, pipipopó e um monte de coisa. Não vou aqui tirar a culpa do Congresso, porque o Congresso é em boa parte formado por ruralistas, então ele é em boa parte formado por pessoas que odeiam o meio ambiente e que estão só pensando no seu próprio cu, né? Mas não dá para você simplesmente cair nessa esparrela de falar que a culpa é toda do Congresso. Não é. O governo poderia ter dado melhores condições ou atendido às reivindicações dos funcionários do IBAMA sem ter tido que esperar sei lá quantos meses, tá? Isso realmente foi algo que estava... Enfim, que tá acontecendo. Tá tudo muito aquém do que foi prometido nas campanhas. A gente sabe que o estrago que o Bolsonaro fez foi grande. Então, por exemplo, a remoção de garimpeiro. Cara, é dificílimo tirar garimpeiro dos lugares. É dificílimo tirar garimpeiro. Porque os caras são bandidos de marca maior, eles se infiltram nos lugares e é super complicado. Só que, por mais difícil que seja tirar garimpeiro, esse trabalho precisa ser feito. Né? E sabendo que aumentou em, sei lá, 200%, 300% o número de garimpeiros na Amazônia durante o governo Bolsonaro, né? Então o Lula também não vai conseguir tirar esses garimpeiros do dia para a noite, era para a coisa estar melhor em 2 anos. Era para a coisa estar melhor. Né? Tudo bem, o Exército também faz vista grossa, o Exército também dificulta as coisas. Eu sei, tem um monte de força contra, mas, de alguma forma, a gente não tem como eliminar. Tanto é que até os funcionários do IBAMA estavam chamando a Marina Silva de Margarina Silva, né? Porque ela estava molenga e, enfim, não estava conseguindo fazer nada, não estava pondo. E aí o pior não é isso, o pior é que a Marina vai e faz os pronunciamentos, e os pronunciamentos dela são sempre dizendo que o governo está atuando, o governo está fazendo. Tá, mas não tá, entendeu? Então esse é que é o grande problema. A gente está falando de fogo criminoso, ou melhor, talvez não seja nem criminoso, porque a gente tem, por lei, o direito de colocar fogo controlado. Mas de uma forma que não dá mais para controlar. Né? Por quê? Porque aí vem o outro aspecto. A Marina Silva colocou a culpa na mudança climática. E nesse ponto, ainda que eu saiba que ela está apenas... Enfim, querendo... Aliás, a Marina realmente ela deu uma ensaboada violenta na declaração dela sobre as queimadas, acho que foi anteontem também. Ela deu uma ensaboada violenta. Porém, ela não está 100% errada quando ela fala das mudanças climáticas. De fato, tudo está mais seco. Esse ano praticamente não choveu. Aqui em São Paulo, estou falando de São Paulo. Praticamente não choveu. Choveu no começo do ano... Aquela chuva, aqueles vendavais horríveis lá, que até a Enel ficou sem energia, sei lá, a gente ficou 3, 4 dias sem energia, né, que até saiu nos jornais, tal, não sei o quê, porque caiu árvore para tudo quanto é canto, isso daí foi no começo do ano. Em abril caiu umas gotinhas, e em junho caiu umas gotinhas. Foi isso que teve de chuva aqui em São Paulo durante esse ano. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, você teve simplesmente a destruição do estado. Por um efeito climático, uma bolha de calor que estava impedindo a chuva de passar e estava chovendo tudo lá embaixo. Então todo o centro do Brasil, efetivamente, ficou seco durante o ano inteiro. Ele ficou seco o ano inteiro. Isso se reflete nas plantas, não tem jeito. Mesmo que tenha chovido, mesmo que faça irrigação, mesmo que tenha não sei o quê, não é a mesma coisa. Tava tudo mais seco. Teve esse El Niño aí, que foi muito grave esse ano também. Teve uma série de fatores climáticos que fizeram com que tudo ficasse mais seco. Começa a época de tacar fogo, que é agosto, né? Que é justamente a época que os produtores rurais tacam fogo para poder limpar o solo. Se está tudo mais seco do que de costume, é mais provável de que esse fogo seja incontrolável, de que ele não seja barrado pelos limites mais úmidos que geralmente se formavam ao redor das propriedades. Não há mais isso, porque está tudo muito seco. Então,
realmente, assim, nesse quesito, talvez impedir que o fogo tivesse se alastrado, isso nenhum governo poderia ter feito. Assim como eu também não coloquei a culpa no Bolsonaro, por exemplo, do fogo lá no Pantanal. Vocês podem ver meus vídeos antigos. Eu não falei que o Bolsonaro tacou fogo no Pantanal. Mas eu falei que a atitude do Bolsonaro em relação aos incêndios foi completamente irresponsável. E principalmente o discurso dele, né? No caso agora do Lula, talvez a gente possa dizer que o Lula não podia ter impedido, né, a Marina Silva principalmente, não podia ter impedido as coisas de pegar fogo. Porém, tinha sim que ter um plano de ação mais eficiente. Isso daí não tenho o que falar. Então, eu vou ler aqui de novo na matéria do Revista Oeste o que o governo falou. O governador Wilson Lima, que é do União Brasil, do Amazonas, que é o governador do Amazonas, pediu maior coordenação entre os governos para lidar com os impactos da seca. Ou seja, a seca está um problema no Amazonas. Isso daí tá uma coisa que tá flagrante, entendeu? E isso daí é a questão da mudança climática mesmo. E ele ressaltou que as ações devem ser integradas para ser eficazes. O governo, aí no caso o governo federal, alega que está operando 178 frentes de combate a incêndios na Amazônia. Só na Amazônia. Não sei como é que está o resto. Com quase 1,5 mil brigadistas. E criou 3 frentes interfederativas para lidar com novos focos de calor. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Fazer uma média, né? Tem que ser uma média porque com certeza não está igualmente distribuída. Mas se você tem 1.500 brigadistas dividido por 178 frentes. Dá 8,4 brigadistas para cada frente. A gente está falando de um foco de incêndio florestal que, em média, você tem 8 caboclos tomando conta para tentar apagar. 8. Você está falando de um país do tamanho do Brasil e você tem 1.500 brigadistas. São heróis. É um trabalho heróico. Porque, imagina, você tem que apagar fogo de floresta, velho. Que puta trabalho insalubre. Dificílimo fazer isso, dificílimo. Mas na boa. Cara, não é nada isso. Não é nada. 1.500 brigadistas para o Brasil inteiro. Na verdade, só na Amazônia, né? Mas 1.500 brigadistas só para a Amazônia. 178 frentes. Tudo bem, é óbvio, eu fiz uma média, né? Então são, sei lá, alguns lugares devem ter 50 brigadistas, outros devem ter 3 brigadistas. Mas, cara, olha isso, mano. 8 brigadistas em média. Mano, é muito pouca coisa. É muito pouca coisa. E isto que é só a Amazônia. Não tá contando aqui 178 frentes, né? Dessas 178 frentes, pelo que eu entendi, segundo tá na Revista Oeste, não tá contando Pantanal, não tá contando Cerrado. E não está contando áreas que eram de Mata Atlântica, né? Que hoje não são mais, mas não está contando essas áreas. Agências como a Polícia Federal, IBAMA, INCRA e ICMBio estão envolvidas na aplicação de sanções e responsabilização dos envolvidos. Obviamente tem que responsabilizar os envolvidos, mas tem que ver como que essas coisas aconteceram, porque elas não podem continuar acontecendo. Além do combate ao fogo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, liberou 13,4 milhões para o Pantanal e 11,7 milhões para a Amazônia para defesa civil e assistência humanitária. Olha, o Pantanal não é o maior dos biomas do Brasil, ele ocupa uma área, pelo menos dentro do Brasil, que eu pego um pedaço do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, mas 13 milhões? Dada a extensão e dada a quantidade de pessoas que precisam trabalhar ali, envolvidas e tal, ainda mais assistência humanitária, 13 milhões me parece um dinheiro de pinga. Sendo muito honesto, me parece um dinheiro de pinga. 11 milhões para a Amazônia, para defesa civil e assistência humanitária, me parece dinheiro de pinga. Melhor do que nada? Melhor do que nada. Bolsonaro não ia dar porra nenhuma. Bolsonaro não ia dar porra nenhuma. Capaz de Bolsonaro tirar dinheiro. Bolsonaro ia tirar dinheiro da proteção durante o incêndio. Mas se você realmente quer fazer uma coisa efetiva e você diz ser o governo preocupado com o meio ambiente, você tem que colocar aí uma grana que seja condizente. Fora que, não sei se a matéria que não colocou, se o governo que não divulgou, etc e tal, não está sendo dito
a parte do Cerrado. Não está falando da parte do que era a floresta amazônica, da floresta Mata Atlântica. Não fala dos focos de incêndio em Minas Gerais, não fala dos focos de incêndio em São Paulo, por exemplo, que são muitos. E não é Amazônia, e não é Pantanal. Em boas partes também não é Cerrado. Cadê o dinheiro disso? Eu fiquei sabendo que o Tarcísio chegou a levantar um gabinete de crise para ver o que ia fazer. O Tarcísio chegou a fazer isso. E até agora o governo federal está lidando com isso como se fosse uma atribuição do Ministério do Meio Ambiente. Gente, era para o governo estar priorizando isso. Era para o Lula estar em rede nacional falando que ia tomar conta disso, ia pegar e puxar pelo cangote isso, ia tomar as rédeas. Era para estarmos em estado de alerta. Em estado de emergência, eu não sei quais são as categorias, né, de emergência, urgência, alerta, mas pelo menos estado de alerta era para a gente estar. Era para estarmos, assim, era para não estarmos falando de outra coisa. Era importante que isso fosse a prioridade nacional agora. São essas queimadas. A quantidade de poluentes, né, que vem na atmosfera junto com a fumaça e a fuligem. Sabe, isso está fazendo mal para todo mundo. Para a respiração das pessoas, para os olhos, para tudo, né? Para a parte digestiva. Tudo isso daí está afetando. Quantas pessoas não vão morrer por causa da fumaça? Isso daí, sabe, tipo, a impressão que está dando é que o governo está levando esse negócio da fumaça como se fosse tipo, temos mais uma questão aqui para resolver, mas pensando bem, sabe, tudo bem, do ponto de vista de prejuízo humano, né, e material, não dá para dizer que seja a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquilo realmente foi uma catástrofe, foi uma tragédia, foi um apocalipse regional ali. Agora, o que está acontecendo agora, apesar de não estar matando milhares de pessoas, não estar desalojando milhões de pessoas, é algo tão sério que deveria estar sendo levado com mais seriedade, de forma mais contundente pelo governo. Isso deveria estar sendo feito e isso não está sendo feito. Isso não tem como qualquer pessoa que seja defensora do governo passar pano. Não tem como. Você pode dizer, a origem do fogo foram os bolsonaristas. Tirar o dinheiro dos ministérios foi pressão do Congresso. Quem tacou fogo não foi não sei o quê. Mas a mudança climática, tal. Tudo isso daqui tá certo. Mas não tem como tirar a culpa do governo de não estar priorizando essa situação das queimadas. Não está. Aqui, ó, Wesley Oliveira. 1.500 brigadistas não são nada. Só um incêndio que ocorre agora na Califórnia, no Park Fire, conta com 2.500 agentes, agora em que o incêndio está mais controlado. O número era maior. Fonte, Call Fire. Tá, Wesley, eu não vou conferir agora para saber de onde você tirou, mas eu vou acreditar em você porque faz todo sentido isso que você está falando. Agora imagina 1.500 brigadistas para a Amazônia inteira. E só a Amazônia, repito, Pantanal e o Cerrado e partes da Mata Atlântica também estão pegando fogo, simultaneamente. Então não adianta, você pode falar todos os fatores que independem do governo federal ou estaduais mesmo. Que de fato, né, existem esses fatores que independem. Né? O El Niño não foi por causa do Lula, entendeu? A bolha de calor que se formou no meio do Brasil durante o ano inteiro, né, impedindo a chuva de chegar, etc., isso não foi culpa do Lula. Podemos dizer que foi um cumulativo da destruição amazônica nos últimos 40 anos e que aí o Lula teria parte da responsabilidade ali na época do primeiro governo. Mas não dá para dizer que agora isso foi culpa do Lula. Mas quem tacou fogo lá nas propriedades, os donos proprietários rurais são todos bolsonaristas. Tá bom, também dá para aceitar isso. Quem esvaziou o Ministério do Meio Ambiente foi pressão do Congresso por causa de pipipopó e tal, o Lula é a governabilidade. Tá bom, dá para entender. Cara, não estar sendo priorizado isso agora, isto é sim culpa do governo federal. Ponto. Isto é negligência do governo federal. Mas o Bolsonaro ia ser pior? Ia ser pior que o Bolsonaro. E daí? Você ficar se comparando só com o governo passado, que era um lixo, não depõe muito a favor. Porque você está se comparando com o pior que poderia haver de qualquer coisa e achando que isso te faz bom. Não. Entendeu? Esse é que é o problema, né? Que era o que o Hugo falava, né? O Bolsonaro, ele nivelou ali o sarrafo tão baixo, mas tão baixo,
que qualquer pessoa que faz um pouquinho a mais, a gente está achando que está fazendo muito. Não. O Lula estaria fazendo pouco se ele estivesse fazendo só obrigação. Não está fazendo mais do que obrigação. Mas no caso ele está fazendo menos que obrigação. E só o fato dele não estar exaltando o fogo, como talvez o Bolsonaro estivesse fazendo, ou tivesse falado, e daí? Não sou bombeiro, não tenho como fazer nada, deixa eu queimar, a culpa não é minha. Apesar do Lula não estar fazendo isso, também me parece absurdamente irrisório as atitudes que o governo está tomando. Vou continuar a ler aqui. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a fumaça resultante das queimadas na Amazônia e no Pantanal deve continuar densa nos próximos dias. Lembrando que essa matéria é de 2 dias atrás, né, do dia 22. Eu estou gravando esta live no dia 24 de agosto. Imagens de satélite do Instituto de Cooperação para a Pesquisa da Atmosfera, em parceria com a Universidade Estadual do Colorado e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, mostram áreas do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cobertas pela fumaça desde a semana passada. Segundo o meteorologista Heráclito Alves, do INMET, a fumaça se concentra principalmente na área do Amazonas, de Rondônia e de Mato Grosso. Essas regiões estão com temperatura muito alta, varia entre 38 e 41 graus Celsius, com umidade abaixo dos 30%, pontualmente até abaixo dos 15%, explicou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O tempo quente e seco facilita o surgimento de novos incêndios e intensifica os já existentes. Além disso, ventos fortes comuns na época ajudam a espalhar os focos e a fumaça. Ou seja, já não seria um trabalho fácil dos brigadistas. Por isso que eu estava falando. Talvez não desse para impedir isso daí de acontecer, mas, cara, uma vez que não seria um trabalho fácil para os brigadistas, você precisa de muita gente. E provavelmente a gente nem tem. Provavelmente a gente nem tem esse tanto de gente. O que é um problema. Tá? Aí você vai falar, mas quem impediu a gente de ter mais brigadista foi o Bolsonaro, não sei o quê. Eu não sei, aí eu teria que ir atrás para saber. Eu não tenho como saber se a gente não tem mais brigadista porque historicamente a gente nunca teve mais. Eu não sei se a gente não tem mais brigadista porque demitiram todos que tinham e aposentadoria compulsória, incentivaram as demissões, né? Enfim, eu não sei o que foi feito com os brigadistas do Brasil, né? E por que não estão mobilizando mais deles. Se é que não, será que é porque eles não existem? E se eles não existem, por que é que são tão poucos? Eu não sei dar a resposta. O fato é insuficiente. E isso precisa ser falado, isso precisa ser dito. Porque, inclusive, se isso é insuficiente, a gente precisa de ajuda de outros lugares. A gente precisa de ajuda externa. Alguém tem que ajudar. A gente pede ajuda para outros países, não sei. Lembrando que não é só o Brasil que está pegando fogo. Aí, continuando a ler. Tanto a Amazônia quanto o Pantanal têm registrado um aumento nos focos de incêndio. Na floresta, os números são os piores em 2 décadas. No Pantanal, a temporada de fogo começou mais cedo e os focos de incêndio aumentaram 1.593% de janeiro até 1º de agosto em comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, por pior que seja o governo Lula, isso daqui não tem como ser só culpa do governo. Isso daqui é culpa da grande massa de calor que impediu as chuvas em todos os lugares. Tanto é que durante as chuvas esse ano, né, durante o período de cheia, não se atingiu as cheias. De tão seca que ficou a região, do Brasil inteiro, tirando o Rio Grande do Sul. Então, realmente a gente está numa fase muito caótica. E numa questão muito, muito delicada. Muito delicada. Exatamente sabendo dessa delicadeza é que deveriam ter sido tomadas atitudes prévias. Porque eu tenho certeza que tem gente gabaritada dentro do governo que está avisando. Ano que vem vai ser foda. Prepara isso daí porque vai ser foda. Eu tenho certeza que alguém lá dentro, alguém dos departamentos de vai dar merda lá falaram, ano que vem vai dar merda. E as coisas não foram mobilizadas o suficiente. Aqui o Fábio comentou uma coisa muito clara, né? Nem Lúcifer seria pior que o Bolsonaro. Quem acha que o Lula está sendo pior precisa acordar para a vida. Fato. Não tem nada pior que o Bolsonaro dos que já vieram. Para o futuro eu já não sei, mas dos que já vieram não tem nada pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro estaria fazendo pior. Isso é que as pessoas precisam colocar na cabeça. As atitudes do governo federal estão uma bosta. O Bolsonaro estaria pior. Estaria bosta e meia. 2, 3 vezes bosta. Isso é fato. Isso daí é fato. Quem acha que não tá louco. Tá completamente maluco.
Agora, está fazendo um serviço, sim, muito aquém do necessário. Está faltando, sim, um pulso mais firme, uma prioridade nessas coisas que estão acontecendo. Porque apesar do desmatamento ter diminuído de fato no governo Lula, diminuiu mais de 60% o desmatamento em relação ao governo Bolsonaro, pelo menos na Amazônia, no Cerrado não diminuiu, mas na Amazônia diminuiu. Apesar disso, no que diz respeito às queimadas, não está diminuindo. As queimadas não com a mudança do governo. E também não adianta você ficar só jogando a culpa em cima do discurso que o Bolsonaro implantou na cabeça do proprietário rural. Você tem que ir lá e fazer alguma coisa para impedir que esse proprietário rural taque fogo no mato seco, né, achando que vai limpar o terreno e, na verdade, está gerando ali uma tragédia. Então, não dá para adorar a pílula aqui. Não dá para adorar a pílula. O governo está sendo, sim, incompetente ou negligente. Agora, isso não muda o fato de que é, sim, um problema com origens complexas. São vários fatores juntos que formam aí essa parte composta ali, né, que acabam culminando no que a gente está vendo hoje. A mesma coisa que aconteceu quando eu falei da Venezuela, né? A galera tá sempre esperando para falar assim, o Pirula tá passando pano, o Pirula tá querendo dizer que o Lula tá bonzinho, não sei o que, faz o L. E o outro lado vai dizer que o Pirula é foda, porque não sei o quê. Ele não está vendo tanto que o Lula está sendo sabotado e porque ele não consegue governar, ou então o Lula está fazendo mais do que qualquer outro e tá muito bom, sabe? Tipo, eu sei, as pessoas são sempre apaixonadas e elas param de ouvir e querem só falar. Elas não prestam atenção na argumentação que está sendo dada, elas não prestam atenção no que está sendo dito, e elas postulam o que você vai dizer antes que você diga. Então elas acham que eu vou dizer tal coisa, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo, então elas já vêm preparadas para aquilo que eu disse. Aí eu falei uma frase. Foda-se a frase anterior, foda-se a frase posterior, o que interessa é aquela frase que eu falei, olha aí, tá passando pano, olha ali, não tá respeitando o governo, olha ali, não sei o quê. Enfim. E toda essa merda. Então, a mesma coisa que aconteceu quando eu falei da Venezuela. E tô aqui também para fazer uma análise um pouco mais fria, né, do que está acontecendo. Porque vários fatores precisam ser levados em conta no que diz respeito a esses fenômenos climáticos que estão acontecendo no Brasil durante o ano de 2024, que é realmente um ano muito terrível do ponto de vista climático para o Brasil. Está sendo um ano terrível, está sendo um dos piores anos do ponto de vista climático para o Brasil, como um todo. Ainda que cada lugar com suas tragédias pessoais. Aí o Antônio Pedro Rego. Prefiro o Bolsonaro porque quando tem queimada as pessoas criticam o governo. Quando é o Lula, passam pano. Antônio, tem muita gente passando pano, sim. Fato. Isso daí é inegável. Tem muita gente passando pano. Agora, preferir o Bolsonaro, meu amigo, desculpa, é comer cocô. É comer cocô. Eu prefiro um governo que coloque os 3 gatos pingados de brigadista lá para tentar apagar o fogo e que pelo menos não incentive as pessoas a atacar fogo, mais fogo no mato, entendeu? Eu prefiro um governo desses, ainda que ao preço de menos pessoas estarem criticando, do que um governo que todo mundo vai criticar e o governo vai fazer o quê? Vai falar, e daí? Eu não sou bobeiro, eu não tenho culpa de nada, não sei o quê. Temos que deixar de ser maricas. É isso. Bolsonaro, todo mundo reclamava e que diferença fazia pro Bolsonaro? Porra nenhuma, ele mandava uma banana para todo mundo. O governo Lula, o pessoal critica, quando critica, dá-se um jeito de conversar, de falar e etc. E outra, ao mesmo tempo que tem muita gente passando pano pro Lula, tem sim muita, mas muita gente de esquerda ou pessoas que votaram no Lula que estão criticando ferozmente o que está acontecendo. Criticando ferozmente. O problema é que provavelmente, Antônio, você não vê essas pessoas, porque você não segue elas. É por isso. Então, se você seguisse essas pessoas, talvez você visse que uma boa parte da galera do meio ambiente, dos ambientalistas que votaram no Lula, uma boa parte dessas pessoas tá puta. Tá puta com o Lula e com a Marina. Não é pouca gente, não. Só que é aquela coisa. São pessoas que provavelmente você não segue. E assim, é o que acontece com a internet. A internet gera bolhas. Essas bolhas acabam fazendo com que
você nem fique sabendo do que está acontecendo do outro lado. Bom, enfim, eu acho que foi quando teve aquele lance da inteligência artificial e o Álvaro, que eu ouvi algumas pessoas da direita falando, como é o Álvaro usando inteligência artificial, tá todo mundo passando pano, eu não vejo ninguém criticando. E aí, tipo, você abria o Twitter e, mano, era 100% das pessoas tacando pau nele. A maioria, todo mundo de esquerda. E aí o sujeito de direita tava lá, não tem ninguém batendo nele. Por quê? Porque ele não segue as pessoas. Então ele não tem como saber. E aí ele parte do pressuposto que ninguém tá falando nada. Por quê? Porque não aparece no feed. Porque não aparece na timeline dele. Então é muito fácil dizer que as pessoas que estão na oposição não falam nada, quando você não segue as pessoas da oposição para poder saber o que elas estão dizendo. Então isso realmente é um efeito das redes sociais. É um efeito das redes sociais. As redes sociais, que formando suas bolhas, fazem com que você fique razoavelmente alheio ao que de fato está rolando nas bolhas vizinhas ou nas bolhas que estão até mais distantes. Então, sim, tem muita gente passando pano pro Lula, mas também tem muita gente que está sentando o cacete no Lula, que são pessoas de esquerda, que são pessoas eleitoras do PT. É que talvez elas não estejam chegando na sua timeline, porque é isso que rede social faz. Aí, ó, Matheus da Silva. Isso que tu comentou está correto. Acredito que outro fato seja que algumas pessoas se informam apenas por grupo de Zap e Telegram. Mas tem isso também, né? Aí quando você está no WhatsApp, obviamente você não vai ver o que as outras pessoas estão dizendo, né? Estão criticando a favor ou contra. Né? Aqui, ó, Felipe Falcão. Pi, leve em conta que o Brasil é um transatlântico, Lula poderia estar fazendo mais, porém, refazer estruturas que foram destruídas é muito difícil, além da falta de apoio dos governos estaduais e municipais. Felipe, os governos estaduais estão preocupadíssimos. Os governos municipais estão preocupadíssimos. A situação está calamitosa nos lugares, principalmente nos 21 municípios que estão sendo mais afetados aí, que estão sendo responsáveis pela maior parte das queimadas, da fumaça. Então eu acho que ele não vai enfrentar nenhum tipo de resistência desses governantes no momento. E ele poderia estar fazendo mais? Cara, você está sendo muito singelo com o poderia estar fazendo mais. Ele poderia estar priorizando. E esse é o meu ponto. O meu ponto é esse. Cadê o pronunciamento dele? Aqui vou eu gravando o vídeo em pé mesmo, aqui, porque eu trouxe o computador para variar, né? Um adendo, porque afinal de contas passaram 3 dias, né? Eu gravei a minha live lá no dia 24 e hoje já é dia 27 e o governo tomou alguma atitude, né? O governo federal. Então, pegando aqui só os links de reportagem sobre o assunto. Ó. Com queimadas em diversas regiões, Lula visita Centro de Monitoramento de Incêndios Florestais. O que significa essa visita? Não sei, mas pelo menos houve alguma atitude. STF terá audiência com 6 ministros de Lula para discutir queimadas. Importante. Lula e Marina se pronunciam sobre queimadas. Suspeita de incêndio criminoso. Sim, tem que levar em conta a possibilidade de incêndio criminoso. Tem até uma outra aqui, ó. Lula vê coordenação criminosa em queimadas em São Paulo. Governo Lula vê de novo Dia do Fogo e coordenação criminosa em queimadas em São Paulo. PF investiga. Colocar a PF para investigar isso daí tá certíssimo. Tem que ver, tem que punir os responsáveis, tem que ir atrás para ver o que está acontecendo. Por exemplo, não é só a Amazônia, eu falei sobre São Paulo. São Paulo teve o recorde de queimadas esse ano, atípico para todos os outros. O último ano com mais queimadas tinha sido 2021. Na verdade, curiosamente, uma subida de queimadas durante o governo Bolsonaro, de 2018 a 2021, depois tem uma queda e agora tem essa explosão. Por que São Paulo, justamente, é canavial, né? É canavial, porque não estamos falando de florestas. As florestas de São Paulo foram completamente dizimadas. A gente não está falando disso daí, entendeu? E mesmo assim está cheio de queimada. Então, tem a ver com os governadores? Também não. Os governadores precisam tomar atitude. O governo não é só federal, tem os governos estaduais. Porém, dito tudo isso, não muda o fato de que isto é insuficiente. É insuficiente, entendeu? O governo Bolsonaro ia ser pior? Ia ser pior, sim. Porque o governo Bolsonaro, as queimadas iam estar o dobro do que estão agora. Porque ele ainda por cima ia ter desmantelado todo e qualquer mecanismo de prevenção ou para apagar as queimadas. Porém, pelo menos ele ia estar sendo coerente com o próprio discurso. O Lula, no caso aqui, a insuficiência, a leniência e todas essas coisas aqui estão gerando uma certa incongruência com o discurso dele a favor do meio ambiente e tudo mais. Está sendo hipocrisia, tá? Então, precisa tomar cuidado para que isso não se repita. Esse é que é o grande ponto. Isso não pode se repetir da maneira como está acontecendo. Prender os criminosos é importante. Ver quem são essas pessoas que estão tacando fogo aleatório, porque o pessoal está descobrindo gente que tacou fogo aleatório fora de plantação, tipo, só pela vontade de tacar fogo, né? Então tem que ver qual é a motivação dessas pessoas, por que estão fazendo isso. Mas
Cara, na boa, só punir os criminosos, isso não é suficiente, cara. A gente precisa de mais brigadista, a gente precisa de mais controle disso daí tudo. A gente precisa evitar que as pessoas taquem fogo, porque depois que tacou fogo aí você tem que ficar remediando, entendeu? Então esse aqui é o grande ponto. Isso daqui é difícil, isso daqui o governo poderia estar fazendo mais. Com certeza poderia, o governo federal no caso. Isso não é um problema da Marina, só. Não é um problema só da Marina. É um problema de todo o governo. E é um problema do Brasil. Então o Lula, tudo bem, o Brasil é um transatlântico, tem muita força contrária, teve muito desmantelamento do governo Bolsonaro das estruturas e tudo mais. Mas, cara, na boa, não, velho. Assim, a impressão que dá é que tá fingindo que não tá acontecendo, tá ligado? Esse aqui já vai ser o corte sobre as queimadas, tá? Então acho que eu falei tudo que eu tinha preparado para falar, tudo que eu tinha separado para falar sobre as queimadas, tá? Pois bem, e enquanto isso agora vou falar dos outros assuntos, tá bom? Vou voltar a ler aqui os superchats, vou ler mais um pedaço dos superchats e depois eu vou pro Live Pix, tá bom?